Cenário praticamente definido aí nas ações da Azevedo, tá? Vamos ver se chegou a hora de comprar e qual é a zona que pode ser a ideal se não for já nessa região, tá? A gente tem alguns detalhes para rever, mas a nossa leitura praticamente bateu com o que a gente esperava, que a gente trouxe na semana passada. Vamos tentar entender agora os próximos passos aí da ação para a gente tentar encontrar o melhor ponto de compra. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise de Azevedo, a ZEV4, vamos rever suportes, resistências, se nosso preço-alvo segue o mesmo, tá? O nosso cenário está acontecendo conforme o esperado, então agora a gente tem que ficar de olho nesse movimento que está acontecendo, já tem alguns sinais bem interessantes, inclusive no semanal, que vale a pena a gente ficar de olho para pegar uma possível reversão de longo prazo, tá? E aí a gente vai ter um preço-alvo muito forte, muito interessante. Então, esse vídeo é importante para a gente estar preparado para o que vem para a semana que vem. Beleza? Antes da gente continuar, como sempre, o nosso canal de criptomoedas, no final do vídeo, quem gosta também desse mercado, clica lá, se inscreve, dá essa força para a gente conseguir também expandir lá o nosso canal, tá? E vai ficar mais duas análises importantes para vocês darem uma olhada, porque o cenário de correção do Ibovespa está abrindo boas oportunidades aí em várias ações e a gente tem que ficar atento em todo sinal que aparecer. Beleza? Então vamos começar aqui no gráfico semanal, tá? A gente tem aqui essa linha de tendência de baixa que foi rompida aqui na região dos 1,50 mais ou menos, tá? A gente construiu essa grande armadilha aqui de topo que a gente trouxe inúmeros vídeos aqui mostrando quanto essa região era importante e o quanto não fazia sentido comprar aqui depois que o preço voltou a trabalhar abaixo dessa região dos 2,70, tá? Quem lembra em nosso vídeo na semana passada, e se não me falha a memória, a gente ainda estava com maior volume de negociação nessa faixa, entre 2 e 2,50, e agora a gente já transferiu essa região aqui para a região dos 1,40, tá? Junto com isso, a gente teve uma belíssima injeção de compra aqui nesse fundo na semana do dia 8 de abril, tá? E a gente tinha justamente a leitura de fechamento do gap, que seria pouco provável que a gente conseguisse se manter com aquele gap aberto, e também, ó, é o teste da abertura dessa barra. Então aqui tá tudo que é importante, que a gente precisa ficar atento nessa região, tá? Nessa faixa entre 1,25 e 1,10, vamos dizer assim, tá? Então se a gente perder esse fundo aqui já era, tá? Aí não tem mais o que fazer e a ação vai despencar. Mas como a gente vai olhar agora no gráfico diário, se acontecer o que a gente está esperando, tá? Isso aqui vai se tornar uma das melhores ações e mais promissoras da bolsa para o ano de 2024, tá? Então a gente tem que ficar muito atento porque a ação tá barata, mas a gente precisa daquele sinal de fundo mais importante, vamos dizer assim, tá? Passando por gráfico diário, a gente vê que a gente está testando a barra que fez o gap, ó, do dia 4 de abril, tá? A gente veio testar justamente ela aqui. A gente ainda tem um cenário aqui de queda possível de mais 12%, onde a gente tem esse gap. E se a gente tiver um cenário com bolsa a 120 mil pontos, formando fundo e o gap sendo fechado, vai sendo uma das compras mais fáceis de se fazer aqui, principalmente com relação ao risco-retorno, tá? Onde a gente teria uma possibilidade de errar essa análise e perder 8%. E caso dê certo, a gente vai projetar agora nossos cenários, a gente vai ter um preço-alvo aí muito interessante, tá? Então, cada vez mais essa relação risco-retorno aqui das ações da Azevedo estão muito interessante. Mas antes de a gente continuar, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações. Daqui a pouco vocês não estão inscritos e perdem uma atualização importante. A gente tem análise da Azevedo toda sexta-feira, 3 horas da tarde. Então se inscreve aí e não perde essa atualização. Se está gostando do nosso conteúdo também, deixa o like, isso ajuda muito. Ou deixa um comentário também, diz aí se vocês estão comprados, vão comprar, qual é o preço médio de vocês. Eu realmente agora estou começando a ficar bem otimista nas ações da Azevedo, principalmente se bater esse cenário que a gente está trazendo de fechamento do gap,
tá? Também temos a nossa área de membros, clique aí no botão seja membro e já se torne membros do canal. A gente tem um vídeo explicadinho com todas as categorias, o que que tem de cada uma de benefício, tem muito conteúdo e agora com essa queda vai abrir muita oportunidade na bolsa e claro, quem for membro do canal vai ter acesso a muito mais análises e com certeza também na hora certa. Aconteceu o sinal, apareceu o cenário ideal, a gente está postando lá no canal na área de membros, beleza? E também vai ficar no primeiro link da descrição nosso curso para quem quer entender essas técnicas que eu uso para se posicionar em boas ações para longo prazo, sempre focado no longo prazo. Cliquei no primeiro link da descrição, vocês vão ter acesso vitalício ao nosso conteúdo e também a nossa comunidade no Telegram, tá? Então vocês adquirem uma vez o nosso curso, preço baratinho, e ficam para sempre na nossa comunidade, onde a gente está sempre conversando sobre cenários, bolsa, ações, a gente está sempre ativo lá durante a semana, beleza? Então o que que a gente consegue projetar por enquanto nas ações da Azevedo, tá? Eu realmente acredito que a gente não vai ter força para romper essa região, pelo menos por enquanto. Eu sigo aí bem confiante no fechamento desse gap, tá? Por mais que a gente faça um pullback aqui para essa região de 50, onde a gente tem esse fundo aqui importante, eu acredito que o mais provável é que a gente venha fechar esse gap, tá? E aí sim, fechando esse gap, qualquer sinalzinho de fundo aí, de dúvida do mercado se vai ter força ou não para perder, tá? Para mim já vai ser um gatilho de compra, justamente porque como a gente trouxe agora há pouco, a gente tem um suporte muito importante que é esse fundo, que nos daria aí um stop de 9% se tudo desse errado. Como eu acho que as ações das Azevedo são um pouco arriscadas, eu teria um pouquinho de cautela e caso a gente perdesse esse fundo, eu sairia fora, tá? Então a gente teria um risco de mais ou menos uns 10% e passando aqui pro gráfico semanal, a gente vê que a gente teria um potencial de corrigir pelo menos toda essa queda aqui. Então a gente teria como um primeiro alvo, claro, os R$ 2, que vai ser uma resistência muito forte, tá? Mas a gente já fez acumulação suficiente para conseguir romper essa região. Depois, lá na região dos 3,60 e depois disso, só lá no último topo, na casa dos R$ 9, tá? Então, se a gente pegar desse valor que a gente está agora, a gente teria aí no mínimo um potencial de, vamos botar aí 50%. Depois, lá na casa dos 13,70, 192%. E por último, lá na casa dos R$ 9, tá? Lembrando que isso é longo prazo, a gente teria que montar uma estrutura de alta, que teria muita volatilidade nesse caminho, mas o meu alvo estaria aí nesses três objetivos. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação, já sabe, deixe aí nos comentários. Assim que possível, envie para o canal, beleza? Valeu!